Bom dia, bom dia. Vamos começar de novo. Opa! Pronto, meus queridos. Estão me ouvindo aí? Tranquilo? Gente, sou o professor Gilvan Duarte. Para quem não me conhece, estou aqui substituindo nosso professor maravilhoso, queridíssimo Rafael Marques. Claro que o cara é insubstituível. Não existe pessoa mais insubstituível do que ele, não. É um cara maravilhoso. E hoje eu vou falar de um assunto, meus queridos alunos, um assunto que é maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo esse assunto. Presta atenção, meus queridos. Esse assunto na matemática, ele é muito bom, maravilhoso, certo? Então, meu diretor, aqui, vamos lá. O assunto aqui é chamado de sequência de Fibonacci. Entendeu? Então, o assunto aqui, pessoal, agora foi. Não está. Meus queridos, meu querido diretor, aqui está com dificuldade de passar, viu? Então vamos lá. O que nós vamos ver hoje, meus queridos? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver proporção áurea, sequência de Fibonacci, sequência numérica e exemplos. A gente vai fazer muitos cálculos aqui, meus queridos. Vocês já ouviram falar desta teoria, meus queridos? Preste atenção, quero que vocês anotem o que eu vou falar aqui para vocês, certo? Para ficar muito mais fácil, para que vocês possam entender estes assuntos. Então, meus queridos, vamos que vamos entender estes assuntos, o que seria esse fenômeno, essa sequência. Vocês já ouviram falar da proporção áurea. Gente, eu chamo proporção áurea como o número de Deus, a perfeição de Deus. Vocês sabiam que existe um número chamado a perfeição de Deus? Desculpa fazer essa expressão, certo? Para vocês entenderem, independente da religião, é só uma analogia para que vocês possam entender o que seria essa sequência de Fibonacci, tá? Que é o que, gente? Que é composto por uma sucessão de números descrito pelo famoso italiano Leonardo de Pisa. Gente, que massa, que massa. Olha, imagine uma matemática do século XII. Até hoje estamos tentando, certo? Até hoje estamos estudando, né, a questão dessa sequência, gente. Ok? Então, meu bom dia a todos. E eu quero que vocês percebam que a matemática, gente, está no dia a dia. A matemática, ela percebeu a regularidade a partir de um problema criado por ele mesmo. Leonardo de Fibonacci percebeu, gente, que essa sequência desse número, certo? Ele construiu uma sequência de números chamado de retângulo de ouro, que desenha dentro desse arco um retângulo, obtendo assim um chamado espiral de Fibonacci. Já ouviu falar, né? Que é a perfeição. E curiosidade, gente, a sequência é... Opa, coisa boa. Então, a sequência. Então, eu vou colocar aqui para vocês essa aqui, ó, gente, ó. Perfeição. O que eu estou querendo explicar aqui para vocês, ó? Sequência é usada na análise financeira, certo, gente? Essa sequência é utilizada nas análises. Quem investe usa isso aqui no dia a dia, gente.
ó, em análises financeiras, é usado também na área da informática, certo? Informática, ok? Ó, é usado na área da informática. Leonardo da Vinci, meus queridos, Leonardo da Vinci também usou para fazer desenho, chamou de sequência de divina proporção. Ele segue uma sequência, gente, ó. Eu vou mostrar para vocês o que seria essa sequência que o próprio Leonardo, ele colocou assim, ó, a sequência de números. 1 mais, ó, essa é a sequência do nosso, sequência de Fibonacci, certo? Ou seja, meus queridos, esse matemático percebeu que existe uma regularidade matemática a partir de um problema criado por ele. Quando esses números transformam em quadrados e dispostos de maneira geométrica. Veja só, gente. Vocês vão entender a partir do número 1 e 2, ó, e o 3. Como é que surgiu o 5, o 8, o 13, o 21, o 34? Porque ele segue uma sequência lógica. Ele vai seguir uma sequência lógica. Então, análises financeiras, ou a área de informática, a área da arte, a área da geometria, a área da arquitetura, tudo usa esse fenômeno. Esse fenômeno de Fibonacci. Então, Fibonacci. Então, veja só, gente. Onde está esse fenômeno? Gente, por isso que é chamado fenômeno de Deus. Veja, pessoal, como a natureza é bela, ó, formando aqui, ó, fenômeno. Vocês estão vendo aí, ó? Esse fenômeno, tá vendo aqui também, ó? Tudo está inserido. O seu ouvido, a forma, seu ouvido é construído, uma obra de arte. Pessoal que usa na área da estética, da beleza, até o formato do seu rosto. Já eu vou falar para vocês. Eu vou falar para vocês do que esse fenômeno trouxe para a gente, certo? O corpo humano, o girassol, as mãos. As curiosidades, gente, o que mais chama atenção que essa sequência é usada, além de usar nas áreas financeiras, ela tem vários exemplos no nosso dia a dia. De espiral, fenômeno de Fibonacci. Eu trouxe essa imagem aqui, o professor Rafael colocou essa imagem aqui para vocês entenderem. Por exemplo, a arte foi uma das principais marcas do Renascimento. Por exemplo, o quadro de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, é um dos exemplos que apresenta a razão, relação entre o tronco e a cabeça e os elementos do rosto. Ou seja, ele está utilizando a matemática aqui na arte, certo? Eu estou utilizando a matemática. O camaleão, o corpo humano, o ser humano, com a altura mediana, se você dividir sua altura pela distância entre um umbigo e a cabeça, e o resultado for o número da perfeição, ó, o número da perfeição é isso aqui, gente, ó. Eu sempre falo o número da perfeição. Quanto mais próximo você tiver esse número, quando você dividir a sua altura mediana, pela sua altura, pela distância entre o umbigo e a cabeça, se você atingir esse número, você é o número da perfeição. Acredita nisso, gente? Isso é divino, gente. Um teclado a gente usa. Já quando a gente for fazer cálculos matemáticos, vocês vão entender onde eu quero chegar. Gente, a matemática está em tudo. Quando algumas pessoas dizem assim, cara, como é que pode esse italiano descobrir isso? Certo? Utilizar esse fenômeno conhecido como sequência de Fibonacci. E foi por acaso, gente, ó. Foi por acaso. Até aqui nessa construção, certo? No tempo construído na Grécia Antiga, para louvar a Deus a antena, eles utilizaram o fenômeno de Fibonacci. Então, o que é isso? É uma sucessão. O que é esse fenômeno, gente? É uma sucessão de número descrito pelo famoso
Leonardo de Pisa. Foi esse cara aqui, ó, o Leonardo. Anote aí, meus queridos. Leonardo de Pisa. Olha o ano, gente. Século XII, viu? Foi no século XII. Foi no século XII. Então, como seria essa sequência de números, gente? Ó, presta atenção. Essa sequência de números que ele imaginou. Se eu colocar aqui, ó, o 0 e o 1 e repetir, ó, 1. Quanto é 1 mais 1, gente? É 2. Quanto é 2 mais 1? 3. Quanto é 3 mais 2? 5. Olha a sequência de Fibonacci, ó. Quanto é 5 mais 3? 8. Quanto é 8 mais 5? 13. Quanto é 13 mais 8? 21. Olha a sequência. Quanto é 21 mais 13? 55. E assim, ó, sucessivamente. Então, o fenômeno de Fibonacci, ele segue essa sequência lógica, ó. Tá vendo? Ele segue essa sequência lógica. E essa sequência lógica, gente, segue essa fórmula geral. F, na sequência de um número, enésimo número, ó, ele vai seguir essa sequência. Se você conseguir enxergar essa sequência aqui, ó, você consegue entender o que seria esse fenômeno de Fibonacci. Então, a matemática está em tudo. Desde o século XII nós utilizamos. Desde o século XVIII a gente utiliza isso. Professor, a partir dessa sequência pode ser construído um retângulo. A partir dessa sequência é construído um retângulo. Ó, a partir dessa sequência é construído um retângulo chamado de retângulo de ouro. Dentro desse retângulo, que a gente chama de retângulo de ouro, eu vou desenhar um arco dentro do retângulo. Desenha um arco, ó. Você acaba desenhando um arco, ó. Tá vendo aí, ó? Você acaba desenhando um arco. Ou seja, gente, eu pego uma reta, certo? E vou acabar quebrando, certo? Esse arco. No qual vou obter um chamado espiral de Fibonacci, que vai representar esta sequência. Já vou provar para vocês. Então, um fato interessante, gente, que a partir do número 3, ó, volta bem aqui, ó. A partir do número 3, se você observar aqui direitinho, ó, a partir do número 3, a partir desse número, podemos obter uma constante entre o coeficiente do número com o seu anterior, cujo vai dar um resultado aproximadamente igual a 1,618, a sua razão, ó. Isso aqui é o número da perfeição. O número da perfeição, tá, gente? Então, essa parte aqui é introdutória, para vocês poderem entender o que é o fenômeno de Fibonacci. Veja aí, gente, ó. Quanto mais seu rosto estiver alinhado, ao número, a proporção, mais perfeito você é. De acordo, né, a questão da matemática. Cara, é muito interessante essa questão da matemática. Esse fenômeno é muito interessante. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender, certo? Estão conseguindo compreender o que seria essa sequência de Fibonacci, certo? Gente, essa sequência está presente no mundo, até em nós. Esse fenômeno está presente. É uma sequência de números inteiros, normalmente começa com 0 ou 1, certo? Normalmente começa com 0 ou 1. Ó, o quadro de Leonardo da Vinci.
Vocês estão vendo? Um caracol, ó. Fenômeno. Até o ouvido da pessoa, gente, tem esse fenômeno, certo? Esse fenômeno. Então, qual é a sequência? Se eu perguntasse para vocês, professor, se eu fizesse a seguinte pergunta, presta atenção, qual é a sequência? Qual a proporção? Olha aqui a explicação bem bacana aqui para vocês, ó. O fenômeno, a sequência, qual a relação? Ó, existe a proporção áurea mais essa sequência de Fibonacci. Qual a proporção? Gente, quando o matemático italiano Leonardo Fibonacci, ele fez uma sequência, que geralmente começa com 0,1, é uma sequência de números naturais 0,1, certo? Tudo tem esse fenômeno. Dentro desse fenômeno, nós vamos encontrar um número de ouro. O que é esse número de ouro? É representado na matemática, chamado pela perfeição da natureza. Número de ouro significa a perfeição da natureza. Proporção áurea é a mesma coisa do número de ouro. O que é isso, professor? É a perfeição da natureza, o número mais perfeito. É sério, professor? Exatamente. A proporção áurea, provavelmente melhor entendido como proporção ou número de ouro, ele é representado por 1,618. Aí tu pergunta assim, professor, agora eu tenho que decorar mais um número, porque eu me lembro que eu estava em matemática, na 8ª série, nós tínhamos que decorar o número π. Número de π. Agora nós temos que aprender outro número, gente. Mas esse número, ele tem uma razão. O número de ouro, ou também conhecido como proporção divina, cai no Enem. Olha só, a proporção áurea é provavelmente melhor entendida com a proporção de 1 está para 1,618. Equação matemática em ação, aqui é muito mais complicado que isso, para a gente encontrar. Então a razão em si é derivada da sequência da Fibonacci. Uma sequência natural de números que pode ser encontrada praticamente em toda parte da natureza, como a gente viu lá em cima, desde os números de folhas em uma árvore até a forma espiral de uma concha no mar. Também pode ser encontrado nas famosas artes, obra de arte e arquitetura, até nos nossos próprios rostos. Quanto mais o nosso rosto tiver uma proporção de 1,618, significa que a gente tem um close na beleza. Olha, é por isso que é interessante a matemática na fotografia. Close na beleza. Caraca, professor, até nessas questões de beleza, até a matemática tem, gente. É incrível isso, né? É incrível. E por isso que eu digo, onde podemos encontrar? Tudo, gente. Tudo. Flores, frutos, espinhos. Como usar isso na vida, professor? Uma planta particular, por exemplo, que a gente quer fazer um projeto arquitetônico. A gente quer fazer uma harmonização facial. Se usa isso aí, gente. Se usa. Sim, entendeu? Então, a sequência Fibonacci, ela tem essa relação. Ela tem. Até quando a gente vai fazer linguagem de programação, por exemplo, galera aí que quer fazer um curso de informática, aí quer fazer uma linguagem de programação, Python, você usa a sequência de Fibonacci. Caraca, professor, tem na informática. Tem na informática. Então, a proporção áurea, ela está diretamente ligada. Então, a sequência, coloque. Nunca se esqueçam disso, ó. Essa sequência, eu vou anotar aqui para vocês nunca esquecerem disso, porque isso aqui é, na minha percepção, importante. De Fibonacci está, anote isso aí, está diretamente
está diretamente relacionada, ó. Está relacionada com a proporção áurea. Sabiam disso? Áurea. Eu não sei se vocês estão entendendo minha letra, mas é isso, ó, pessoal. A sequência de Fibonacci está diretamente relacionada com a proporção áurea. Não tem como separar, gente. Já que a razão entre qualquer número, já que a razão entre qualquer par de números sucessivos é bem próximo à proporção áurea. Oxente, professor. Queria que você explicasse melhor. Vamos lá, passar aqui para vocês entenderem. Ó. Que é chamado de proporções douradas. Elas são onipresentes. A proporção áurea não é apenas uma teoria matemática. Falando na linguagem matemática, gente, aparece o tempo todo e no mundo real. Não é apenas uma teoria que não seja aplicada no nosso dia a dia. Embora muitos exemplos mais citados acima tenham sido desmascarados, ainda existe muito por toda a natureza e obras feitas pelo homem. Que massa, gente. Ou seja, tá em tudo, gente, ó. Ó. Tá vendo? A face dessa mulher, a harmonização facial. Tá vendo essa espiral? Que perfeição, gente. Olha esse girassol. Nos animais. Vocês estão vendo a razão entre dois números. Ó, a razão entre 3 e 5, por exemplo. Eu tenho um número 3 e 5. Ela dá aproximadamente quanto, gente? 3 e 5. 1,666. Ó, vocês estão vendo? Isso dentro da sequência de Fibonacci, ó. Eu tenho uma sequência de Fibonacci. Vocês estão vendo a sequência? Porque a sequência do matemático, vocês podem observar que a teoria é assim, ó. Matematicamente falando, a proporção áurea é uma constante real algébrica, que é irracional. Ela é obtida quando nós dividimos uma reta em dois segmentos, de forma que o segmento mais longo da reta pode ser dividido pelo menor, seja igual à reta completa. Certo? Professor, eu não entendi nada. Vamos lá, ó. Eu tenho uma reta, certo? Dentro dessa reta, eu vou ter uma figura, geometria plana, certo? Aí eu tenho o A e o B. Aí eu tenho um A mais B. Se eu pegar o A dividir por B e o A mais B dividir por A, vai dar 1,6180. Qualquer número, gente. Se a gente fizer essa razão dentro da sequência de Fibonacci, que a gente chama de Φ. Letra grega, tá, gente? A gente chama dessa letrinha esquisita, que a gente vai utilizar muito para representar essa letrazinha aqui, ó. Isso aqui, ó. Φ. A gente vai falar nessa palavra. Então, gente, dentro da sequência, se você observar aqui, ó, a sequência 1, 2. Lembrando que eu achei esse número 2 aqui, porque eu somei 1 mais 1, 2, ó. Presta atenção. Aí 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. Foi o que eu fiz aqui, ó. Se você pegar esse número aqui, ó, 3 dividir para 5, vai dar aproximadamente 1,6666. Professor, se eu continuar aqui, ó, 3 mais 5, 8. Se você pegar e dividir esses números, tá? 8 mais 5. Aí, vamos supor que você pega o número 21. Você tira a razão entre o número 13 e 21, dessa sequência de Fibonacci.
vai dar aproximadamente quanto? 1,625. Então, quanto maior o número, mais próximo ele fica de... quando eles são aplicados nas proporções de um retângulo, chegamos a uma geometria conhecida como retângulo de ouro. O que significa isso? Essa é a aplicação da proporção áurea. Começa a ficar mais interessante. Entendeu? Ela começa a ficar mais interessante. Então, em tudo nós temos a proporção áurea. Certo? Então, essa definição numérica, professor, ela segue um padrão. É isso? Vamos ver um exemplo. Definição de sequência numérica, professor. Então, a sequência das estações de um ano é finita, pois tem um número, tem um último elemento, chamado de verão, outono, inverno, primavera. A sequência dos números primos é infinita. Assim, escrevemos uma sequência. Veja assim a sequência, ó. 3 mais 2, 5. Tá vendo? Aí eu pego o primeiro, o último com o primeiro, dá 7. 7 com 5, segue uma sequência. Certo? Se você for colocado aqui. Então, podemos observar, gente, que existem sequências. Então, podemos ver que toda essa sequência pressupõe uma certa ordem em seus termos. Isso é uma sequência numérica, que é o que nós estamos trabalhando aqui. E é um tipo de sucessão. Então, vejamos aí, ó, determinação de uma sequência numérica. Quando a gente for passar agora para a prática, daqui a pouco, a gente colocou uns cálculos aqui interessantes para a gente fazer, vocês vão entender melhor. Porque assim, a gente só entende quando coloca cálculo. Então, uma sequência finita de N termos é indicada por A1, A2, A3. Isso a gente viu lá o professor Rafael deve ter explicado para vocês. Questão do PA, PG, que é a progressão geométrica, progressão aritmética, né? Que ele explicou essa sequência. Para encontrar o último termo, o primeiro termo, qual é a sequência. Seguiu a mesma linha de raciocínio. Uma sequência numérica pode ser determinada por meio da fórmula de recorrência. Certo? Ó, fórmula de recorrência. Você já ouviu falar em fórmula de recorrência? Que uma vez definido o primeiro termo da sequência, usa uma regra para calcular o segundo termo a partir do primeiro. Então, o fenômeno de Fibonacci, ele, colocando a fórmula de recorrência, acabou encontrando, gente, por acaso, essas questões, a fórmula de recorrência, certo? A fórmula de recorrência. E é interessante a gente aprender isso. Um exemplo clássico, gente. O exemplo clássico a gente pode usar aqui, ó. Então, eu tenho a frequência, né? Eu tenho um número, ó, que eu posso escrever aqui, ó. Mais a mesma fórmula lá do Fibonacci, ó. Fórmula de sequência, ó. Vocês estão observando aí? Para qualquer valor maior que 1, podemos calcular a expressão. Isso é algoritmo, gente. Sabe quem que usa muito isso? A informática. Algoritmos, quando a gente está construindo a questão de relações de ocorrência. A complexidade dos algoritmos. Reconhecer as sequências definidas via fórmula de recorrência. Certo? Aí nós temos a equação de recorrência algorítmica, de raiz quadrada, de uma integral. Gente, nós temos muita coisa. Certo? Conseguiram compreender? Então, o terceiro termo será calculado a partir do segundo, e assim por diante. Então, eu quero o terceiro termo. Aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo. E o que ele diz? O terceiro termo será calculado a partir do segundo. Olha que interessante, professor Gilvan. Veja só, a fórmula de recorrência. Terceiro termo é calculado a partir do segundo. Entendeu? O terceiro termo. Você pode observar. Certo? Então, podemos ter essa questão de ocorrência. Certo? Então, como é assim, professor? A fórmula de recorrência, como é que nós podemos chegar à conclusão? Ó, nós temos o termo geral é igual, ó, ao primeiro termo mais o terceiro, mais 3.
Vai encontrar fórmula de recorrência. Fórmula de recorrência, professor. Da outra, ó. Como é que nós poderíamos encontrar? Terceira, professor. Terceiro ponto, fórmula de recorrência. Isso foi até já, isso aqui pode ser até visto como uma revisão daquilo que o professor Rafael já tenha colocado para vocês. A recorrência de séries. Complexidade dessa questão da fórmula de recorrência. Isso por quê, gente? Para a gente poder entender, aqui ó, fórmula do termo geral. Uma sequência numérica pode ser determinada por uma lei de formação que associa cada número natural, diferente de zero. Como eu já escrevi ali, ó, diferente de zero, o número natural. O termo AN, que é também conhecido como termo geral da sequência. Termo geral da sequência. E esse termo, gente, essa lei de formação, ela vai associar a posição em que o termo ocupa na sequência com o próprio valor do termo. Diferentemente da fórmula de recorrência. Essa fórmula permite o cálculo de qualquer termo de sequência, sem depender do termo antecedente ou de qualquer outro termo. Professor, eu não entendi, foi nada. Vou já mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Determine os 5 primeiros termos da sequência. Vamos lá nos exemplo 1. Determinar os 5 primeiros termos da sequência definida. Ó. Eu tenho aqui uma sequência. Eu quero determinar os 5 primeiros termos. Ó, os 5 primeiros termos. Através daquela sequência lá que eu acabei de explicar para vocês. Aí vocês entram aqui, ó. Primeiro passo. Primeiro termo que eu vou calcular aqui, ó. Para N, eu coloco o número 1. Ó, basta substituir aqui, ó. Se você colocar o número 1 aqui, vai ficar o quê, ó? 3 vezes 1 mais 1, ó. Tá vendo, ó? Que é 1 mais 1, 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4, ó. Veja aí, ó. Coloquei. Pega essa fórmula, ó. Vou substituindo, ó. Como acabei de mostrar ali para vocês, ó. Quem é o primeiro termo que eu estou procurando? O primeiro termo vai ser o número 4. Então, eu estou procurando 5 primeiros termos. É parecido com aquela progressão aritmética, com aquelas fórmulas que a gente viu anteriormente. Aí, professor Gilvan, nós vamos para o segundo termo. Mas como é que eu vou para o segundo termo, professor? Nós já encontramos o primeiro, ó. Só que você vai precisar dele, presta atenção. Por que eu vou precisar dele, professor? Por que eu vou precisar? Vamos lá, ó. Pega a fórmula geral. Pega a fórmula geral. Segundo termo, eu substituo. Lembra-se. Você basta substituir. Termo geral da sequência. Primeiro termo, já achei. Aí eu vou substituir, ó. Número 2, substitui, é onde tem N. Aí você vai encontrar, fazendo a mesma operação matemática, bem simples. Segundo termo, professor Gilvan, é 7. Ó, então já encontrei o primeiro termo e o segundo termo. Aí tu colocasse, se tu fosse fazer sozinho, ó, para 3, para 4. Só substituir no termo geral. Do mesmo jeito, ó, se vocês fossem fazer, a N é igual a 3 vezes N mais 1. Substitui, ó, a 3, que é para 3. Aí, ó, 3 vezes 3 mais 1. Fazendo com calma para vocês entenderem, ó. A3 é igual a 3 vezes 3, 9, mais 1. A3, que é o terceiro termo, é igual a 10. Aí vocês vão encontrar o quinto termo. Então, o que eu quero aqui? É para a gente encontrar o primeiro termo, o segundo termo. De uma maneira bem simples, tá, gente? Então, esse cálculo aqui é simples para a gente poder chegar lá no fenômeno de Fibonacci. Nós temos que entender essas primeiras partes. Então, professor, para o terceiro, acabei de fazer. Na mão ali, ó. Para o terceiro, ó. 3 vezes 3, do mesmo jeito que eu acabei, ó. Vai dar 10, não é isto, ó? 10. Então, encontrei o terceiro termo. Encontrei o terceiro termo. Acabei encontrando o terceiro termo. Aí, do mesmo jeito do outro, ó, meus amores.
A4 é igual a 3 vezes N mais 1. Substitui, ó, por N aqui, ó. Termo geral. Então, o quarto termo vezes o termo. Aí vocês vão encontrar, ó, quarto termo. Até a gente chegar o terceiro termo, ó, o quinto termo, que é o que nós estamos procurando, ó, substituindo. Professor, só que tem um problema. Se fosse aí para achar aí o 20º, 90º, 100º termo, você não ia fazer isso aqui na mão, né? Aí você poderia encontrar uma fórmula geral. Existe uma fórmula geral, que eu acredito que vocês já tenham visto, certo? Que a gente pode ter calculado. Então, determine os 5... Outro exemplo. Determine os 5 primeiros termos da sequência definida. Ó, vamos fazer do mesmo jeito. Ó, do mesmo jeito, ó. Teve alguma dificuldade aqui, meus queridos? Não, só substituir. Só substituir, ó. Aí tu acha o primeiro termo. Tu vai substituir do mesmo jeito, ó. O exemplo 2. Professor Gilvan. Substitui do mesmo jeito, ó. O exemplo 2. A é igual... A N é igual a 2N menos 1. Substitui. Nenhuma dificuldade, ó. Passar com calma. Se vocês não estiverem entendendo, eu faço o cálculo na mão aqui com vocês, mas não precisa. Isso aqui é muito simples. Muito simples. Não tem nenhuma dificuldade em relação a este assunto. Ou tem? Eu acredito que nenhuma. Nenhuma dificuldade. Então, meus queridos, aqui, ó. Professor, qual é o terceiro termo? Substituindo, acho o terceiro. Porque eu estou querendo achar os 5 primeiros termos. Os 5 primeiros termos, ó. Passar rápido aqui, porque não tem... Aqui não tem muito o que bater cabeça. Não pode tentar achar chifre onde não tem. Ok? Então, meus queridos alunos, simples. Simples assim. Aí, meus amores, vamos pensar um pouco, depois que a gente viu esses pontos. Vamos pensar. Observe a quantidade de pontos nas figuras que formam a sequência de números triangulares e responda as questões propostas. Aí sim, eu quero que vocês pensem. Vamos lá. Nós temos N é igual a 1. Nós temos 3 bolas, N igual a 2. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no qual N é igual a 3. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, N igual a 4 e infinito. Eu quero que vocês pensem. Observe a quantidade de pontos das figuras que formam a sequência de números triângulos e responda as questões propostas. Depois que a gente observa aqui, ó, cada um. Aí a gente vai... Quantos pontos... Ou seja, quantos pontos... Aqui tem um ponto. Aqui tem 3. Aqui tem 5. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu quero quantos pontos formarão... Quantos pontos formarão... Meu nome é João Quinto, Rocha do Nascimento, aqui, esse que está aqui. Além de professor universitário, Na juiz do trabalho. figura, na 10ª figura. Aí vocês vão pensar. Pensem. Pensaram? Dê um tempinho aí de 1 segundo para vocês. Tranquilo? Observaram? Na matemática, sim, a gente tem que pensar. Aí como é que resolve, professor? Olha o termo geral aí, ó. Tn é igual a n mais 1 dividido para 2. Tá vendo, ó? Tn é igual a n mais 1 dividido para 2. Ah, professor Gilvan, bacana. Então vamos procurar essa figura. Só isso que vocês vão fazer, ó. Pegar esse termo geral, certo? Essa fórmula. Aí nós temos aqui o número 5. Certo? Só substituir na fórmula, ó. Substitui, ó. Né? O quinto termo que a gente está procurando. Quinto, ó. Só substitui, ó. Aí formando, como é a operação chuva? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Então, 5 vezes 5, não é isto?
é 25, mais 5 vezes 1, 5. Então, 25 mais 5, 30. Ó, veja aí, ó. 30. De cara, dá para fazer aí, ó. Aí 5 vezes 6 não é 30? 30 dividido para 2. Então, quem é o termo? Ó, quem é o 15º? Então, veja só, meus queridos, ó, na figura. Quantos pontos formarão o quinto? Quantos pontos formarão utilizando essa fórmula? Tá aí, ó. Quantos pontos? A resposta tá aí, ó. 15. Vocês estão observando? Usando essa fórmula. Simples. Tranquilo? Legal, né? Usando esse termo geral aí, ó. Aprendam. Ah, professor, tenho que aprender isso aí. N vezes N mais 1 dividido para 2. Pronto. Você conseguir interpretar isso aí, você vai matar a questão. Vamos ver outra questão aqui, ó. Da figura 10. Porque aqui, quinta figura. Eu quero saber na 10ª. Como é que eu faria? Só substituir do mesmo jeito, ó. Mesma fórmula. Substitui na mesma fórmula. Se você pegar aqui, ó, 10, tá vendo? Igual a 10 vezes 10 mais 1 dividido para 2. Esse multiplica por esse e esse multiplica por esse. Ou seja, 10 vezes 10, 100. E aí você continua. 10 vezes 10, 100, mais 10 vezes 1, 10. Então, 110 dividido para 2 dá 55. Não é isto? De cara, sem quebrar a cabeça com a matemática aqui, ó. Sem quebrar a cabeça. Veja só. 10 vezes 11, ó. 110 dividido para 2. Aí 110, 55. De cara, já dava para mim saber, tá? De cara, já dava para mim saber a sequência desses números. Certo? Então, eu quero que vocês aprendam isso. Já nós vamos, ó. Beleza? Tranquilo? Nenhuma dificuldade, não é isto? Então, gente, vamos para questões que interessam. Questões de Enem, questões de concurso. Costuma-se cair. Vamos interpretar como é isso, professor Gilvan. Vamos lá. A senha do meu cofre é dada por uma sequência de 6 números. Todos menores que 100. Que obedece a uma determinada lógica. Gente, raciocínio lógico isso aqui, ó. E tem tem a sequência de Fibonacci. Esqueci o terceiro número dessa sequência, mas lembro dos demais. Por exemplo, eu lembro que é 32, 27, 30, 38, 33. Assim, o terceiro número da sequência é... Quem é o terceiro número? Como é que eu faria uma questão desse tipo? Primeiro passo, gente. Primeiro passo. 27. Ó, 32. 32 menos 27. A diferença entre eles é quanto? Hein? Alguém sabe me dizer? A diferença entre eles é quanto? Alguém? A diferença entre eles é quanto, meus amores? Veja só qual a diferença entre eles. Vamos lá. 32, essa é raciocínio, ó. Menos 5 dá 27. Não é isto? Não é 27? 32. Agora tu pega aqui, ó. 30. Se tu pegares 30, coloca aí, ó. 38 menos 30 é 8 a diferença. Porque eu vi a diferença desse com esse é 5. Agora você vai fazer o quê? Você vai pegar lá a sequência de Fibonacci, ó. Você vai pegar o número 27, vai repetir aqui, ó. E somar com 8. Somar com 8, ó. Por quê, professor? Da onde é que surgiu esse número aqui, professor? Ó, da onde é que surgiu esse número?
foi desse raciocínio aqui, ó. 32 menos 27, menos 5. 38 menos 30 dá 8. Aí você acaba encontrando o terceiro termo. Por quê? Porque aqui é o primeiro, segundo, ó. Aqui é o segundo termo, ó. Aqui é o segundo. Aí eu quero o terceiro. Tá vendo? Eu quero o terceiro termo. Fica mais fácil, ó. Gente, eu vou colocar a caneta de outra cor. Vai ficar mais fácil, ó. Vai ficar mais fácil. Primeiro e segundo. Então eu tenho um segundo e eu tenho um terceiro. Que é igual. Que eu estou procurando. Aí eu tenho um quarto. Se eu quiser saber o quarto, se eu quiser saber o quinto, vocês usavam esse raciocínio lógico. Ó, Cabo pode usar esse raciocínio lógico para ficar mais fácil. Então 27 com 8 dá quanto? Para me encontrar o terceiro termo. 27 com 8 dá 35. Agora eu repito aqui, ó, o 35, tá vendo? Menos 5. Você vai fazer essa sucessão, que dá igual a 30, ó. Aí tu pega o 30 mais 8, que dá igual a 38. Vamos ver se tem lógica. O que eu acabei de fazer. Ver se tem lógica. Vamos lá. Quem é o segundo termo? 27. Quem é o terceiro? 35. Quem é o quarto? 30. Quem é o quinto termo? 38, ó. Se vocês fossem fazer o sexto, só para a gente provar se a gente está certo ou errado. Só para provar. Sexto é igual. Só para provar que nós estamos certo ou estamos errado. Aí tu pega aqui o 38 menos 5 é igual a 33. Opa, peraí, então tem o primeiro termo, 32, segundo termo, 27, 30. Ah, professor, legal. Consegui compreender. Então o senhor achou o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, qual a questão número 1 está correta? Qual é? Letra A. Letra A. O terceiro número da sequência. Como é que eu consegui aprender? Olha a lógica, gente. Se você tivesse, pega aqui, ó. A diferença de 27 com 32. Tá vendo, ó? 27 menos 32 menos 5. Tá vendo, ó? Menos 5. Aí eu usei a sequência. Esse aqui é a primeira sequência. E esse aqui é a segunda, ó. Por isso que eu usei ele primeiro, ó. E aqui é a segunda. Certo? Aí você usa esse raciocínio e mata a questão. Ok? Vamos para a próxima, professor. Para ficar... Ó. O senhor já colocou lá a solução. Certo? Eu já coloquei lá a solução. Então a solução é essa, meus queridos. De uma maneira simples, para a gente poder entender. Agora essa aqui quebra um pouquinho a cabeça. Considera a sequência infinita, certo? Considera a sequência infinita de 2016 e a 2017, letras dessa sequência são respectivamente. Então você tem que olhar, ó, onde é que fecha. Onde é que ele fecha, ó. Certo? Ele vai fechando aqui uma sequência. IBGI e tal, ele vai chegando uma sequência. Então como é que eu posso fazer uma questão desse tipo, professor Gilvan? Uma sequência desse tipo, para que a gente possa entender melhor este assunto. Certo? Então, se você pegar e dividir, a solução é essa, ó. Primeiro passo é você pegar e dividir, ó. 216 dividir para 6. Se você dividindo 216 dividido para 6,
e você tem esse resultado aí, ó, que tem no quadro, 336, e o resto é zero. Ou seja, para que eu possa chegar a 2016 termo, devemos dividir exatamente por 336, ó. Você vai dividir por esse número, 336. Ou seja, você vai acabar achando quem é o 2017 termo. Ó, você acaba achando. Porque eu estou procurando esse termo aqui, ó. Estou procurando esse termo. Se você dividir. Ou seja, gente, 2016 tem extensão. Vou descrever aqui, ó. 2016, a letra é a última. A última letra do 336. Ou seja, uma letra B seria o I. Então tá aí. Na lógica, letra E. B. Na lógica. Aí nós vamos para a terceira questão. Isso aqui é muito simples, só o raciocínio. Terceira. Essa aqui eu gosto. Questão de concurso. É uma sucessão de números que misteriosamente aparecem em muitos fenômenos de natureza. O fenômeno de Fibonacci. Descrita no final do século XII pelo italiano Leonardo Fibonacci. Ele é infinito e começa com 0, 1. Os números seguintes são sempre a soma dos dois primeiros números. Assim a sequência, como eu falei para vocês. 0, 1, a sequência lógica. 0, 1. Aí repete o 1. Aí começa a somar, ó. Quem é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quem é o quinto termo? Aí a soma, ó. Sempre o que significa? O número seguinte são sempre a soma dos dois números anteriores. Então, eu quero procurar o 14º elemento da sequência de Fibonacci. O 14º. De uma maneira bem simples, gente, para achar esse 14º nessa sequência. Maneira simples. Tu já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já tem 10. Então, tu vai escrever aqui, ó. 11º termo. 12º termo. Vamos escrever aqui na solução que o professor colocou. Certo? Calculamos os demais, ó. Vamos colocar aqui, ó. 11º, 12º, 13º, 14º. Ó, a gente vai colocar aqui. E vai seguir aquela lógica. Ó, só olhar para o último número. Se você olhar para o último número, você vai pegar e colocar assim, ó. 21 mais 34 é igual a 55. Pronto. Segue essa lógica. Eu estou procurando o 14º. Ou seja, o número 34 corresponderá ao 10º termo. 10º. Certo? Eu tenho um 10º termo. Eu quero procurar adiante aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Pega, repete. Certo? Repete o número. Esse aqui, ó. 34 mais 55. 34 mais 55 vai dar 89. Aí tu repete o 55 mais o 89, que vai dar igual a 144. Tu vai pegar o 100, vai repetir
o 89 mais 144, que vai dar igual a 233. Opa, professor! Foi simples essa questão. Bem simples. Tá entendendo, pessoal de Uruçuí? Bem simples. Ou seja, o que foi que eu fiz? Observe a questão. Considerou zero como o primeiro termo. A questão considerou zero. Tem questões que não considera. Na sequência de Fibonacci. Ou seja, o número 34 corresponde ao 10º termo. Então já tinha um 10º. Aí eu queria saber o 11º. Como é que eu saberia quem era o 11º? Bastava pegar o 34 e somar com 21. Tu já achava. Depois que tu achou o 55, tu pegava e somava 55 com 34 e assim sucessivamente. Então, a letra correta deu 233. A correta, 233, letra A. De novo, ó. Letra A, questão simples, tá? Que não teríamos dificuldade. Aí, meus queridos, essa questão aqui também é simples do Enem. Um segmento da reta dividido em duas partes na proporção áurea, quando todo está para uma das partes, na mesma razão em que a parte está para a outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra G, φ, e seu valor é dado pela solução. Φ ao quadrado é igual a φ mais 1. Certo? E assim a potência de φ superiores pode ser expressa desta forma. Aí ele colocou, né? A questão em si, e ele quer que você procure as sequências. Tu quer que procure o φ elevado a 7. Φ elevado a 7. Na tranquilidade essa questão. Aí, infelizmente, o nosso tempo não deu para que eu pudesse explicar essa questão para vocês de uma maneira muito mais satisfatória, tá bom? Eu vou ficar devendo essa questão para vocês, mas ela, né, como o Gabriel André aí já colocou, letra E, né, letra E, o Gabriel realmente é letra E, viu, Gabriel? Você acertou, cara, show de bola. Obrigado, meus queridos, fique com Deus, Deus abençoe vocês. Um abraço, Gabriel.